Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Kate Crispim, eu sou terapeuta em ginecologia natural, especialista em tratar mulheres que têm candidíase e gardnerella de repetição. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre os nossos fluidos femininos. Quem aqui já chegou a achar que tinha algum problema porque viu que na calcinha tinha algum fluido ali, tinha algum sinalzinho, tinha alguma secreção, e aí ficou desesperada achando que estava doente? Pois é, isso, acredite ou não, acontece com a maioria de nós mulheres, porque a gente não foi ensinada que lá na adolescência ia acontecer uma questão hormonal no nosso corpo, que a nossa calcinha ia ficar naturalmente úmida. E isso vai gerando um problema muito sério na nossa saúde íntima. Porque quando a saúde não fala a respeito disso, a gente vai achar que estamos sujas. E automaticamente a menina começa a se limpar, a se lavar muito. E isso acaba prejudicando o pH dela. E pouco se fala de puberdade, né? Essa mudança hormonal que acaba afetando diretamente no nosso ciclo. E aí a gente começa a sair de uma menina que não tinha secreção nenhuma para uma mulher que naturalmente, ao longo do ciclo, vai ter resquícios ali de secreção no fundo da calcinha. E é a partir da primeira menstruação que começa a ficar tudo diferente no nosso corpo. E a nossa calcinha começa a dar relatos de como que a gente tá. Então, a primeira semana após a menstruação, quando a menstruação subiu, a menstruação foi embora, vai acontecer um período de uma semana aonde nós temos uma secreção que ela parece um creminho. Ela não tem liga, ela é esbranquiçada, e ao decorrer ali do dia, ela pode entrar em contato com o nosso tecido ali da calcinha e ficar levemente amarelado. Então fica ali uma rajinha amareladinha, tá? É uma secreção que não tem cheiro, não coça, não tem grumos, é uma secreção normal. Para algumas meninas, ela vem um pouquinho mais pastosa, e aí quando você passa assim, faz assim com o dedo, pode ser que ela comece a querer dar uma esfarelada, tá? Depende de como que vai estar a alimentação da menina ou da mulher. Tudo isso vai influenciar nos fluidos. Depende de como é que tá a hidratação, também pode influenciar, tá? E aí depois que a gente passa desse primeiro fluido, que ele é mais tipo creme, a gente vai pro fluido do período fértil. No fluido do período fértil, a gente consegue observar que ele tem uma liga, que ele é tipo uma clara de ovo. É super normal, né, a gente ter esse fluido ali 3 dias antes do período fértil, tá? Porque o corpo, ele tá se adaptando, tá preparando para que a fecundação aconteça. Então é natural a gente ter essa secreção, que é super saudável, inclusive, no fundo da calcinha. Passado o período fértil, a gente consegue observar que existe uma secreção que ela fica no fundo da nossa calcinha, que ela é parecida com uma secreção tipo pomada. Ela é branquinha, ela não tem liga também, ela vai vir, fica no fundo da calcinha, ela é fluida também. E aí, algumas mulheres produzem mais ou menos uma colherzinha de café por dia. Se a gente fosse medir assim a quantidade normal que seria. Tá? Todas as vezes que o seu muco cervical aparecer e ele não tiver nem cheiro, nem coceira, tiver um aspecto mais esbranquiçado, ou tiver aí bem transparente, ou tiver uma aparência mais leitosa, tipo creme ou tipo pomada, vai ser normal. O que a gente vai observar? Quando é que deixa de ser uma secreção, um muco cervical normal, para um problema que a gente precisa observar? Quando a sua secreção natural, o seu fluido vaginal, passa a vir em grande excesso, você começa a observar um cheiro muito azedo ou uma secreção muito pastosa, que deixa de ser secreção, porque a secreção é esse líquido, esse fluido contido, numa quantidade contida. Quando ele passa a ser um corrimento, quando existe uma quantidade de produção desse muco cervical exagerada e totalmente modificada. É aí que entra o sinal de alerta. Por exemplo, se você apresentar um corrimento com cheiro forte, com odor, normalmente cheirinho de fungo,
ou pastoso demais, com grumos, né, acompanhado de coceira, de ardência, aí há um sinal de que há um desequilíbrio ali no seu pH. Ou então, às vezes, nem tem muita quantidade, mas tem algumas bolhas, é amarelado, é cinzentado, esverdeado, aí é um sinal de alerta para o seu corpo. Se você perceber que o seu muco cervical mudou, ele sai de muco para corrimento. Tá ficando claro? Tá conseguindo entender essa diferença? Deixa aqui pra mim um joinha se você já estiver entendendo e já se inscreve no canal Musa, por favor, né? Porque aqui eu vou trazer dicas valiosas para vocês, coisas que vocês precisam saber. Papo de comadre. E aí é muito importante você entender que quanto mais você lavar a região íntima, caso você saia de uma secreção natural para um corrimento, pior é. Então, já suspende de imediato qualquer sabonete que você estiver usando. Se você estiver passando sabão em pó nas suas calcinhas, começa a lavar com sabão neutro, tá? Sabonete líquido neutro glicerinado. Já começa a fazer algumas mudanças, tomar mais água, se alimentar de maneira mais equilibrada, observar como é que você está se sentindo. Então, fluido vaginal, secreção, muco vaginal é ótimo. É um sinal de que seu corpo está em perfeito funcionamento, porque tem muitas mulheres que são ressecadas. Então, nós naturalmente somos úmidas. Quando essa secreção, esse muco cervical, ele desaparece, a mulher tem uma queda ali hormonal. Então, o que acontece? Ela vai ficar mais seca, vai se sentir desidratada realmente, vai se sentir a região íntima muito seca. E isso acaba sendo horrível. É uma sensação muito ruim de ressecamento vaginal, tá? Pode dar fissuras, é um problema. Diferente, né? É diferente de quando você tem um corrimento. A secreção, ela é uma indicação, ela indica que o seu corpo tem equilíbrio. O corrimento, ele indica que o seu corpo está precisando de ajuda. Então aí você precisa saber como que você vai equilibrar o seu pH novamente. O nosso corpo não é sujo, o nosso corpo é inteligente, a nossa flora vaginal fala com a gente, ela é um ecossistema. A gente tem um ecossistema que é a nossa flora vaginal, que faz a sua própria limpeza e que manda para você todos os dias um relatório. Nesse relatório você vai saber se você está saudável, se você está emocionalmente bem, se você está se alimentando bem, se você está bebendo água. O seu fluido vaginal conta exatamente quem você está sendo para você, como você está se tratando. E isso nunca foi explicado pra gente. Mas agora você está tendo essa oportunidade. Então já encaminha, musa, esse vídeo para o máximo de mulheres que você conhece, que você sabe que é uma mulher, uma musa, que teria interesse em saber sobre essas preciosidades que nós estamos falando aqui. Agora, se você tem um problema, já está com candidíase ou gardnerella, já tem o laudo, já sabe que tem candidíase e gardnerella de repetição, você precisa de um acompanhamento mais profundo. E aí eu posso te ajudar. Eu vou deixar um link aqui para que você possa me procurar para fazer um acompanhamento mais profundo.